Boa tarde, gente. Hoje é dia 22 de abril. Alguém sabe dia do que hoje? Hoje é dia do descobrimento do Brasil, certo? Então, nós vamos fazer uma aula de história. Aí, depois, a professora vai passar para vocês um videozinho contando sobre a história do descobrimento do Brasil. E nós teremos um joguinho também, onde a professora mandou para vocês uma trilha do descobrimento. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Mostro para vocês a trilha do descobrimento. A trilha do descobrimento. E aí vocês deverão montar um dadinho para jogar, certo? Ó, a professora também mandou o dadinho para vocês, ok? Então vamos lá. Vou fazer a leitura para vocês. Lembrando que a aula de educação física, a professora vai colocar o link no grupo para vocês assistirem a aula, fazerem as atividades, né, os exercícios, e depois enviar o vídeo para a professora. Combinado? Então vamos lá. Vamos para a nossa leitura. Desde que foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500, o Brasil era colônia de Portugal. Em 1808, o rei de Portugal, Dom João VI, e toda a família real mudaram-se para o Brasil para evitar um conflito com Napoleão Bonaparte. Mas em 1821, o rei voltou para Portugal e deixou o seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Então, foi no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, que Dom Pedro I pronunciou a independência do Brasil proclamou a independência do Brasil com o grito Independência ou Morte. Portugal queria que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia, mas Dom Pedro não aceitava mais essa situação. A partir desse dia, o Brasil não pertencia mais a Portugal. O Brasil era um país livre. Então, vamos lá. Vocês vão marcar com um X a resposta certa. O Brasil era colônia de quem? De Portugal, da Inglaterra ou da Holanda? 2. Proclamou a independência do Brasil Dom Pedro I, Dom Manuel III ou Rei Joaquim? O grito dado por Dom Pedro foi independência ou morte, queremos sair daqui ou cadê meus pais? 4. O grito foi dado perto do rio Atibaia, Tietê ou Ipiranga. A data que foi declarada a independência do Brasil foi 7 de abril, 7 de setembro, 7 de fevereiro ou 7 de agosto. Então, depois de fazer essas atividades, a professora vai passar para vocês um videozinho contando toda a passagem de Pedro Álvares Cabral aqui sobre o nosso país, desde quando ele chegou nas caravelas, tá bom? Aí, assim que vocês assistirem o videozinho, vocês farão a atividade de matemática. Todo dia 22 de abril é lembrado no Brasil como o dia em que os portugueses chegaram ao território brasileiro pela primeira vez. Este evento ocorreu no ano de 1500 e marcou a história do nosso país. Eu vou te contar como aconteceu a chegada dos portugueses ao Brasil. Há muito tempo atrás, lá no ano de 1500, um dos países da Europa, chamado Portugal, tinha o objetivo de explorar novas terras, pois queriam conquistar mais territórios, conseguir mais ouro e especiarias como cravo, pimenta, canela, noz moscada. E também queriam levar mais pessoas para a religião deles, a religião católica. Nesta época, Portugal e o Reino de Castela, a Espanha, estavam se lançando ao mar em busca de novas terras e principalmente metais preciosos.
Trata-se do período das grandes navegações. Então, no dia 9 de março de 1500, 13 embarcações, sendo 10 naus e 3 caravelas, partiram de Lisboa, cidade de Portugal, com cerca de 1.500 homens, seguindo a costa do continente africano em busca de um caminho alternativo para se chegar nas Índias. Encontrar uma rota para chegar nas Índias era muito importante, pois lá eram encontradas as tais especiarias, mercadorias que tanto queriam e que tinha muito valor naquela época. O português que encabeçava a travessia e comandava a expedição chamava-se Pedro Álvares Cabral. A ideia dos navegantes era contornar a ilha de Cabo Verde e chegar ao destino desejado que ficava a leste de Cabo Verde. Para entender melhor essa orientação, vamos olhar a Rosa dos Ventos? A Rosa dos Ventos é um instrumento muito utilizado nas navegações para orientação espacial e nela estão representados os 4 sentidos fundamentais e seus intermediários. Os sentidos fundamentais são norte, sul, leste e oeste. Importante dizer que as Índias estavam no leste, mas depois que chegaram na ilha de Cabo Verde, na África, as embarcações resolveram seguir para o oeste, atravessando o Oceano Atlântico. Como os navegantes portugueses seguiram para o oeste, após alguns dias, avistaram um monte de terra e aí gritaram: "Terra à vista!" Eles tinham avistado o que atualmente é a cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Como eles viram o monte e era tempo de Páscoa, acabaram chamando aquele monte de Monte Pascoal. Portanto, chegaram a um local até então desconhecido para os europeus. Assim, em 22 de abril de 1500, a expedição portuguesa, comandada por Pedro Álvares Cabral, chegou ao Brasil, terra ainda desconhecida. O litoral da Bahia, naquela época, era ocupado pelos índios tupinambás e tupiniquins. Já no interior, tinham os aimorés, ou seja, aquela terra já era habitada pelos índios nativos brasileiros. De início, os portugueses encontraram um grupo pequeno de indígenas e se surpreenderam pelo fato dos índios andarem nus e com os rostos pintados. Isto porque, diferentemente dos índios, todos os portugueses andavam vestidos com suas roupas compridas escondendo boa parte do corpo. Dentre os tripulantes das embarcações estava o escrivão Pero Vaz de Caminha, o qual relatou ao rei de Portugal, por meio de carta, sobre o descobrimento das novas terras e a grande diferença cultural entre os povos. Mais adiante, no dia 26 de abril, foi celebrada a primeira missa em solo brasileiro, realizada por Frei Henrique de Coimbra. Isto porque os portugueses acharam que os índios não possuíam religião, então apresentaram um ritual da religião católica, a missa. Interessante explicar que, inicialmente, Pedro Álvares Cabral achou que aquela terra encontrada se tratava de uma ilha. Assim, passou a chamar de Ilha de Vera Cruz. Posteriormente, quando perceberam que se tratava de um continente, passou a chamar de Terra de Vera Cruz.
somente em 1511, pelo fato de haver uma grande quantidade de árvores de pau-brasil, terminaram por chamar aquela terra de Brasil. Por fim, a partir de 2 de maio de 1500, a expedição portuguesa resolveu, enfim, navegar na direção da Índia, o destino inicial da expedição. Mas o destino daquela terra e daquele povo já tinha sido mudado. A forte ligação entre Brasil e Portugal começou daí, do dia 22 de abril de 1500. Voltamos aqui, agora com a nossa atividade de matemática. Vocês primeiro vão montar o dado de vocês, né? Ó, vão montar o dado de vocês. Professora, como é que eu faço? Não tem aqui na reta? Aqui na reta eu vou cortar. E onde estão os pontilhados é onde eu vou dobrar para colar e montar meu dado, certo? Depois de montar o meu dado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar o dado e a casinha que cair, eu vou obedecendo o que está escrito, certo? Por exemplo, caiu na casinha 4. Caiu 4 bolinhas lá no dado. Aí eu vou colocar assim, volte 2 casas. Aí eu tô aqui no 4, eu volto 3, 2, certo? Aí eu jogo de novo, caiu 6. Aí eu fico 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paro aqui. Aí jogo. Caiu mais 3. 1, 2, 3. Aí caiu 1. Volte 2 casas. Aí eu volto aqui no 10. Certo? Se vocês quiserem... Sabe o que vocês podem fazer para marcar a casinha onde vocês estão? Pegarem um feijão, pegar uma tampinha de garrafa. Vocês vão pegar qualquer coisinha que dê para vocês marcar a casinha que vocês estão. O mais legal é jogar de 2 pessoas. Por exemplo, você e seu irmão, você e um primo, você e alguém que tiver aí com você disponível para fazer atividade. Fica muito mais divertido. Aí, por exemplo, eu vou jogar com o Samu. Aí o Samu joga o dadinho e vai uma vez. Aí sou eu. Aí eu jogo o dadinho, também vou. Aí depois o Samuel, depois eu. Uma vez de cada para ver quem chega até no final, que é aqui na casinha 40, certo? Se vocês quiserem colorir, ó, esse mapa aqui, fica muito mais bacana para se jogar quando tá bem colorido, tá bom? Então, por hoje é só. Não esqueçam de fazer aula de Educação Física, porque a professora vai mandar para vocês um link separado, combinado? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau. Dá tchau, Samu.